Então, bom dia a todos. Muito obrigado a todos por terem vindo. A gente tem a honra de receber hoje no Instituto dos Advogados do Paraná a professora Cristiane Alckmin, uma amiga, ex-conselheira do CAD, ex-secretária de Documento Econômico, ex-secretária da FAN de Goiás, professora da FGV, e que é um grande referência, né? Eu lembro de ler os votos dela e achar, quem sabe um dia eu tivesse condições de fazer um voto muito próximo, né? Não igual, porque o nível dos votos dela eram muito bons. E é um grande prazer receber você aqui, Cris. A palavra é sua, depois o professor Bruno ali vai fazer uns comentários. Debate. Então tá ótimo. Então a dinâmica é, eu falo, o Bruno comenta isso. A gente faz uma mesa redonda aqui. Vamos fazer, E eu até prefiro assim, se todo mundo quiser participar, levantar a mão, falar, etc. Eu acho que a ideia é essa, tá? Da gente fazer assim um debate interno sobre alguns temas. Eu trouxe aqui um tema que é mais ou menos polêmico até para os advogados, né, e economistas, né, que é a questão de cálculo de dano, né? E hoje a gente tem que o artigo 47 da Lei 12.529 foi alterado, justamente para fomentar que as partes prejudicadas em um possível cartel hardcore fossem à justiça para reparação de danos cíveis, né? Até agora a gente não viu muito essa dinâmica acontecer. Até queria entender de vocês se vocês têm alguma explicação, porque o que os advogados pediam na ocasião, que eu me lembro, olha, a gente precisa de um pouco mais de certeza, de que primeiro que, como é que era? Primeiro a questão que agora na lei está lá, que é um double damage, né? Já está lá demarcado que é um double damage, né? Mas você tem que verificar qual é o damage, qual é o dano, né? Então acho que esse é um ponto que talvez seja por isso que a coisa não esteja evoluindo, pode ser. E outra reclamação que acontecia naquela época, que eu acho que foi resolvido pelo parágrafo 4º, eu acho, que foi a questão do pass-through, que agora o ônus da prova para mostrar que você que está reclamando, você na verdade passou adiante, esse custo não ficou com você o custo, né? Agora é do cartelista, não é mais daquele que está pedindo. Então facilitou a vida de quem entra com uma ação, porque o ônus da prova inverteu, né? Que era um pedido, mas os pedidos foram colocados na lei, a lei foi modificada, devidamente modificada, o artigo 47, e ainda não temos nada. Mas vamos lá, vamos dar um en passant geral aqui nessa questão da teoria do dano e da vantagem auferida, do artigo 37 da nossa lei, de aspectos, né, de que eu acho que temos aí alguns aspectos relevantes que os advogados colocam e outros que os economistas colocam. E se a gente conseguiria, de alguma maneira, ter uma harmonização com relação a esses entendimentos, né? Então, a primeira coisa que eu coloco é: cartel é uma conduta per se. Eu não sei se todo mundo concorda aqui. Então, eu já coloco uma afirmação que é uma afirmação que vários advogados brasileiros discordam. Então, isso é provocativo. Então, eu acho que não necessariamente os advogados todos concordam com isso. Nos Estados Unidos, eles tratam dessa maneira, ou seja, o DOJ, na hora que não é o FTC que trata de cartel, é o DOJ, ele, quando verifica, quando tem provas contundentes lá de que há um cartel, não precisa demonstrar que houve dano. Se há cartel, é porque presume-se que aquele agente tem poder de mercado e ele exerceu o poder de mercado por conta das provas. Então, você não precisaria entrar em toda a questão da regra da razão para mostrar que o efeito foi danoso à economia. Porque, na verdade, o cartel ele é danoso per se, diferentemente de discriminação de preços, né? Quando você faz discriminação de preço, a teoria econômica ela não é tão enfática, que você pode ter só o lado ruim, você pode ter o lado positivo também. Então eu botei isso aqui de maneira provocativa, que aí a gente pode até debater se vocês entendem que isso aqui é per se ou não. Mas o cartel, para um economista, ele deveria ser entendido como per se, porque ele só causa dano. Então você perde tempo tendo que
fazer toda uma análise da regra da razão. Mas você precisa comprovar que houve o cartel. E talvez esse seja o ponto mais complicado, né? Quando você está num processo, eu vi isso quando eu estava no CAD, de você realmente provar que houve o cartel. Então, uma vez provado o cartel, você não precisa entrar na análise da regra da razão. Tá? E o cartel, ele é danoso, que suas consequências pecuniárias podem repercutir em toda a cadeia produtiva. Né? Então, esse podem é porque justamente tinha toda uma discussão do pass-through. Né? Então, se eu faço se eu cartelizo numa determinado elo da cadeia, se aquele cara ele passa adiante ou não aquele ganho que ele obteve. Então, essa também era uma discussão. De qualquer maneira, você tem efeitos não pecuniários para os cidadãos em vários cartéis. Então, tem um cartel que teve de gases medicinais, que isso significou menos oxigênio para tratamento em hospital público. Né? E isso a gente vê até hoje. Tá? Até hoje, a gente vê que há cartel em licitação pública. Eu, como secretária de Goiás, vi acontecer, assim, uma empresa que eu tinha até perdido no CAD, que foi o cartel das quentinhas do Rio de Janeiro, né, dos presídios do Rio de Janeiro. Eu botei lá uma enormidade de evidências desse cartel, mas entenderam que não tinham provas contundentes, então não teve nem sanção. E, no entanto, a empresa que estava lá, eu a encontrei no estado de Goiás vendendo para hospital público, tanto para a Secretaria da Saúde como para a Secretaria da Educação. E no meu próprio voto, naquela ocasião, eu alertei, falei, olha, esse grupo aqui, esses players aqui, estão fazendo hoje aqui para presídio, mas eles vendem para governo, eles vendem como se chama, merenda, ou marmita, ou comida, ou refeição, aí cada lugar tem um nome diferente, mas é alimentação para o serviço público, seja ele em qual secretaria for, de segurança pública, de saúde, de educação e etc. Né? Então, eu acho que a grande pergunta é como é que o Estado pode ser crível de que você, que é empresário, tenha medo de fazer cartel. Até hoje no Brasil, eu acho que a gente tem mudado a nossa cultura. E eu vou botar um pouquinho a história da nossa cultura, que ela é nova, ela é recente. Né? Até muito pouco tempo, aqui, até 91, a gente tinha um conselho interministerial de preços. Então, dentro do Ministério da Fazenda, o pessoal se juntava para fazer preço de aço, para fazer preço de vários... Então, é recente, de fato, a cultura de que a gente não pode cartelizar, né? E a gente sabe que cultura é uma coisa que não se mexe de uma hora para outra. Até hoje, minha mãe tem dificuldade de entrar no carro e botar o cinto de segurança. Coisa que meu filho, quando entra no banco de trás, já imediatamente coloca. Né? Então, a cultura ela vai indo, e é difícil mudar. Então, você tem um fator cultural que eu acho que a gente ainda, infelizmente, carrega. Então, assim, os empresários que estavam lá em 1990 no Conselho Interministerial de Preço continuam na ativa. E se não forem os CEOs e os diretores, eles participam do conselho das empresas. Então, essa cultura ainda permeia. Mas, mais do que isso, o CAD tem estrutura para alcançar o Brasil todo? Então, eu, como secretária do estado de Goiás, o que eu notei no estado de Goiás é que ninguém conhece o CAD. Né? Então, o CAD, infelizmente, eu acho que ele não tem, a não ser os grandes empresários, né? Porque aí o grande empresário tem uma estrutura de advogados, de tributaristas, etc., que de alguma maneira, de compliance, que os informa que eles não podem fazer determinadas ações. 95% dos comerciantes e dos empresários nos estados não tem nem ideia do que é o CAD.
Então, assim, o alcance do CAD para ser dissuasor, né? Dissuadir. É dissuadir, vamos lá. Né? Causar dissuasão. Exatamente, causar dissuasão. Ele ainda precisa melhorar. Né? A gente ainda enfrenta alguns problemas. Então, eu vi, assim, vou contar um exemplo que eu contei ontem, lá para os alunos, né? E hoje conto para vocês, de que eu estava no estado de Goiás, quando assim que eu cheguei, estávamos num caos fiscal muito grande. E eu devia mais de 4.600 fornecedores. Né? Aí um certo dia, e eram filas e filas, o dia inteiro recebendo gente para, enfim, para ver como é que a gente organizava aquela situação. Mas me causou muita estranheza, né? Um dia que chegou um cidadão e falou assim, não, porque a senhora me deve, não sei o quê. Eu falei, a senhora não, o tesouro. A senhora não deve nada. Quem deve é o Tesouro de Goiás. Mas a gente você vai entrar numa fila e o Tesouro vai te pagar. Não, mas olha só, não sei o quê, papapá, eu preciso receber, que eu não estou aguentando mais, porque não sei o quê, eu preciso ir adiante com as minhas. Eu falei, não, tudo bem, então me dá o seu CNPJ. Aí eu vi o CNPJ e o nome não era dele, eu falei assim, mas então o nome é em quem? Não, na verdade eu tô vindo aqui por um amigo meu, não é nem por mim, é por um amigo meu. Aí eu falei assim, bom, eu sou amigo, mas o seu amigo, quem é seu amigo? Não, meu amigo foi quem ganhou a concorrência, eu sou a empresa amiga dele. Eu falei, empresa amiga. Quer dizer, não é cartel o nome disso. Então, o senhor, que é da empresa amiga do cara que realmente eu devo, veio aqui cobrar porque ele queria a parte dele, obviamente. Assim, é uma coisa assim, uma coisa louca. Eu falei, gente do céu, eu queria ter entendeu? Eu queria filmar isso aqui, porque isso aqui parece aqueles filmes do FTC, né? Quando mostravam lá do cartel das Então, pois eu queria ter tido essa oportunidade para poder fazer. Se eu soubesse que ele ia vir lá para fazer isso, era o que eu... Então, eu acho que a nossa cultura está mudando. Os anos 90 foi um ano, foi uma década, na verdade, foi um período, né, desde 86, para ser mais precisa, até 90 e poucos, né, até 2004, mais ou menos. Foram anos de muitas reformas institucionais relevantes para o Brasil. Então, assim, nos anos 90 em particular, a gente teve abertura comercial lá com o Collor, que começou com o Collor. Em 86 a gente teve lá a conta movimento lá saindo do Banco do Brasil, do Banco Central, então aquela dissociação, né, de Banco do Brasil com o Banco Central. A gente teve abertura comercial com o Collor, uma maior ampliação da concorrência via importação, a gente teve o início das privatizações, a gente teve ali o Plano Real em 94, a gente teve em 99 a Lei da Responsabilidade Fiscal, a gente teve também em 94 a nossa 8884, que é a Lei da Concorrência. Então nós começamos a mudar o que seria o novo Estado brasileiro, né? Mas a pergunta ainda fica, né? Se a gente tem sido uma instituição, ou seja, se o Estado, na verdade, ele tem conseguido aí, de fato, dentro das agências reguladoras do marco institucional, de CAD, Banco Central e agências reguladoras de forma geral, se a gente tem tido sucesso, né? Então, obviamente que a gente sabe que para ter sucesso, a gente precisa ter gente técnica. Então, nomeações políticas são complicadas, bem complicadas, porque isso tira o caráter técnico dessas agências que ela precisa ter. Então, se a gente tem uma economia que tem um viés mais liberal, que vai privatizar, você não pode tirar o monopólio estatal para o monopólio privado sem um regulador estar ali. Né? Você tem falhas de mercado, falhas de governo, né? Tem que contrabalançar, mas a gente não pode ter falhas de governo tão sérias assim, né? Que a teoria da captura, ela existe, ela acontece e a gente vê ela acontecendo. Então, a gente tem que olhar para o nosso marco institucional e ver se ele está, de fato, melhorando ou piorando, né? O CAD, por exemplo, agora teve um rebaixamento na sua nota, o que é uma sinalização ruim, bem ruim. Por outro lado, agora nós estamos vendo, talvez até como resposta, a nomeação de 4 pessoas que entendem do assunto, que sabem o que vão fazer dentro do CAD, o que é muito bom, muito positivo. Eu acho que todos os nomeados ali sabem de concorrência, entendem sobre a temática, são pessoas sérias e são pessoas que eu acho que vão ajudar nesse processo
de credibilidade do CAD, né? Então, assim, eu acho que a história do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, não sei se todos conhecem aqui, mas ele era composto por CA e SDE, Ministério da Fazenda e Ministério da Justiça. CAD era só o órgão judicante, e depois, com a nova lei, é que a gente juntou todo mundo na mesma instituição, que foi o CAD, né? E você tem ali a superintendência e você tem, então, o tribunal. Como se a CA o papel da CA e da SDE tivessem convergido ali na superintendência do CAD, né? Isso, de novo, ocorreu há pouco tempo. A gente está falando de 2012, que é a lei, então é uma coisa muito recente, né? Não é uma coisa antiga. Então, as coisas estão se adaptando. Eu acho que o CAD fez um processo muito bom. Se você pegar os números de casos analisados nos anos, assim, teve uma queda brutal, né? A velocidade do Estado aumentou, mas aumentou nos atos de concentração. Porque nos processos administrativos, que é onde tem o cartel, eles são lentos demais. Então, a grande pergunta do cartel, em particular, qualquer conduta anticompetitiva, mas cartel em particular, é o seguinte: eu sou empresário, então qual é a minha cabeça? Vale a pena eu cometer esse ilícito, esse cartel, ou não? Aí eu olho qual é o meu custo. Bom, o meu custo o Estado vai... Qual é a probabilidade do Estado me pegar? Ela é alta ou baixa? 2, ele me pegando, qual é a probabilidade de eu ser julgado realmente desfavorável a mim? Outra pergunta. E quanto tempo isso vai durar? A outra pergunta é: uma vez que o Estado me pegou e o Estado analisou e viu que eu sou culpado, qual vai ser o tamanho da multa? Porque se a multa for baixa, aí repara, por que eu não vou fazer cartel? Então, e se o tempo for muito extenso do Estado fazer essa análise toda da regra da razão, né, como em muitos casos a gente tem uma análise muito extensa, então, o papel dissuasório, cadê? A gente vai conseguir realmente fazer com que o cara não faça cartel? Então, assim, as grandes empresas, você, de alguma maneira, consegue tocar os corações lá dos CEOs. Mas o empresário médio nem vai ligar para isso. Ou parece que não vai ligar, né? Então, de novo, na minha experiência de 4 anos e meio como secretária, eu vi isso acontecer, porque como eu já tenho um olhar antitruste na cabeça quando eu cheguei lá, né, para ser secretária da Economia, então eu já olhava como é que os empresários percebem o Estado, a mão do Estado, né? E como, infelizmente, agências reguladoras estaduais não são fortes, muito pelo contrário, são completamente capturadas, então, aí que fica a mão do Estado para ser um regulador realmente fica muito, muito fraca, né? Então, essa é uma cultura que eu acho que a gente precisa mudar. E ela é boa para todo mundo, inclusive para os advogados, tá? Porque os advogados vão ter mais casos. Não, eu só ia falar que eu estava dando uma aula para graduação sobre cartel e leniência. Expliquei o que era o cartel e os benefícios da leniência. O aluno me parou e perguntou, mas então vale a pena eu fazer o cartel? Porque eu vou fazer o cartel e eu ainda tenho a chance de pedir a leniência e ter os benefícios da leniência. Isso. Mas, via de regra, assim, você poderia pensar que valesse a pena. Você tem que combinar com os outros cartelistas que você vai ser o primeiro a fazer a leniência. Mas é mais ou menos isso que você está falando, que você tem que colocar o fator de desconto no tempo, de qual que vai ser o seu benefício. E entre tudo que você falou, eu ainda colocaria a possibilidade de fazer a leniência no final. E ter os benefícios, e ter a imunidade administrativa e penal, e ter conseguido cobrar o sobrepreço durante aquele período, né? Tem a questão do líder também, né? Tipo, do líder poder denunciar o cartel, não, porque caso né? O líder vai lá, monta o cartel e ele é o primeiro a denunciar, né? Cartel de PVC, acho. Do metrô em São Paulo, né? Teve essa discussão, Alstom, acho. Alstom Siemens, né? Mas repara que são poucos os casos, né? Que acontecem isso, né? São poucos, né? Mas assim, eu acho que, por exemplo... Eu achei curioso que eu dei aula e daí... O aluno mesmo já percebeu. Então acho que vale a pena fazer um cartel. Pois é. Então, assim, acho que a gente tem que mudar essa impressão do Estado, né? O Estado tem que ser mais forte. É um pouco o que a Lina Khan está trazendo para o FTC.
ela está sendo muito mais dura. No caso, ela está se direcionando muito para as Big Techs, que foi o assunto de ontem, né? Ela está se direcionando muito para o assunto das Big Techs, desse poder de mercado que eles têm por conta dos dados, né? A gente não tem mais o petróleo como o grande, né, agente de poder de mercado, a gente tem agora essas empresas que detêm nossos dados, né? Então, dado é uma coisa muito valiosa, né? E ela está sendo muito dura lá. É uma cultura que ela está tentando resgatar, que ela falou, hoje precisamos resgatar a cultura do antitruste quando ele começou. E a gente está se perdendo. Então, ela tem um pouco essa linha. Ela fez um novo guia, que eu acho que está... Enfim, eu dei uma olhada na diagonal, ela colocou até coisas de mercado de trabalho, então eu acho que tem coisas até... Eu entendo a ideia dela, só que eu acho que ela está também assim, exagerando um pouquinho, né? Porque não dá para o antitruste alcançar uma gama de coisas tão grande, né? É como num seminário do BRICS, em que a África dizia que tinha que botar questões industriais, questões sociais, tudo no antitruste. Eu falei, gente, aí é que a gente não vai ser dissuasório mesmo, porque a gente mal consegue fazer o dever de casa, ainda vai colocar outras questões aqui, deixa para política pública, a gente faz também assim um pedacinho. Essa política pública da concorrência é uma. Se misturar muito, então a Lina talvez esteja extrapolando um pouquinho, mas eu acho que ela está trazendo uma fricção ali no pensamento do status quo, que eu acho que está valendo muito a pena, tá? Inclusive, ontem também fizemos uma discussão que essa questão dos dados, né? Você tem o DMA agora, lá, que foi feito, o Digital Market Act, na Europa, em que eles colocaram de maneira per se, tá? Não tem análise de regra da razão ali, que são as obrigações e as proibições dos gatekeepers, que são as Big Techs, né? Então, assim, do's e don't do's. O que você pode e o que você não pode fazer. Aí tem uma discussão toda de que hoje a gente tem lá a lei que está sendo feita lá na Câmara, né, no Congresso Nacional, que está querendo ir pela linha da regra da razão. Acho que a gente vai morrer na praia, porque vai demorar muito tempo para ficar analisando coisas, a gente tem que botar thresholds, assim, olha, eu só quero pegar essa meia dúzia de empresas aqui. Eu não quero pegar todo mundo, não quero pegar fintech, eu não quero pegar... Não é isso que eu quero pegar. Não, e o PL até tem um threshold, só que é um threshold de 70 milhões, que é muito baixo. Aí você vai pegar fintech. Que é menor do que o threshold de notificação de AC. Não, assim, não faz sentido. Eu acho que a gente tem que olhar o que a comunidade europeia fez e ver se faz sentido ou não na nossa economia. Eu, particularmente, acho que faz sentido. Eu acho que a ideia do do e don't do era ótima e você faz um threshold que você vai pegar só quem que você quer pegar, que são os grandões, aqueles que são realmente, que tem ali algum perigo de frear esse movimento, né, de, por exemplo, que a gente estava falando ontem, da desbancarização. Hoje a gente tem uma concentração bancária muito grande, para você tirar um pouco do poder de mercado dos bancos, que a gente denomina desbancarização, as fintechs têm sido muito importantes aí. Então, como a gente pode promover que mais fintechs entrem ou que big techs entrem, mas sem explorar o poder de mercado? O que elas precisam fazer, o que elas têm que do e don't do delas para que elas possam promover essa maior eficiência, enfim, avanços, né? Porque, de fato, essas big techs, até o momento, elas têm ajudado a gente ter um melhor bem-estar. Né? Assim, ninguém está reclamando muito, mas elas estão ficando com um poder de mercado cada vez maior sobre um produto ou um bem que é essencial para todos nós, que são os nossos dados, né? Então, eu acho que a gente deveria ser um pouco mais rigoroso nessa lei que a gente vai sair, para a gente realmente não ser dissuasória, né? É mais uma coisa, né? Aí você tem na nossa literatura a questão do... Vou passar por isso aqui, que a questão da vantagem oferida, né? Que está na lei lá do artigo 37, né? E que foi um ponto que eu trouxe muito dentro dos meus votos, porque eu acho que a gente deveria ter o olhar para isso. Como assim? Deixa eu voltar na questão de cultural. Quando a gente estava no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a gente combinou com a SDE que a SEAI ficaria
com as análises econômicas dos atos de concentração, e a SDE iria ficar com condutas anticompetitivas, praticamente cartel, assim, era basicamente cartel. Então, quando eles iam sugerir algum tipo de penalidade, era sempre dentro do marco legal, sem nenhuma visão econômica ali sobre questão de danos, de dissuasão, de você realmente, que aquele cara a penalidade dele tem que ser maior do que ele auferiu no cartel, porque senão ele vai continuar fazendo cartel, né? Que é a ideia econômica de Gary Becker que está lá por trás, né? Então, assim, isso quando virou CAD, esse CAD grande da 12.529, essa cultura foi levada, né? Então, até estava vendo, né, o primeiro voto que eu sabia que ia causar um escândalo, mas o primeiro voto que teve cálculo de vantagem oferida foi o meu de GLP. E por que eu trouxe? É meio que nem a Lina está fazendo agora, que ela está tirando um pouquinho as pessoas do status quo para fazer uma reflexão. Aquele voto foi muito mais para dizer o seguinte, vamos fazer uma reflexão sobre isso aqui. Porque nunca ninguém usou a questão da vantagem oferida que está lá expressa no artigo 37. Né? Então, a gente pode usar? Como é que a gente pode usar? Né? Então, o Estado, ele quer maximizar as chances de um empresário não se sentir mais incentivado a cartelizar. Essa é a função objetivo do CAD, por exemplo. E a gente está sujeito a leis e às instituições. E as instituições aqui, no caso, eu falo mais de... A gente tem que olhar que existe um Ministério Público que vai acionar lá a Justiça para, quando tiver um cartel, para poder ter uma reclusão. Alguém já teve alguma reclusão somente por cartel? Não cartel e corrupção, né? Mas só cartel? Nunca teve. Cartel tem junto com lavagem? Mas só cartel. Entendeu? Então, só cartel não tem. Então, assim, você tem as instituições que você tem que olhar olhar esse contexto. A CAD, agências reguladoras, MP, você tem ali a Justiça, você tem esse marco institucional e tem um marco legal que, no nosso caso, está delimitado ali, artigo 37, falando sobre as multas, né? Artigo 37, artigo 45 e o artigo 47, que agora tem a questão de reparação de danos, que está um pouco mais extenso, né? Então, aqui, a gente tem, como eu disse, a Justiça, a gente tem o CAD e a gente tem a questão do ressarcimento do dano. É importante mencionar uma coisa aqui, que eu fui aprendendo isso ao longo do CAD, né? Quando eu estava lá. O economista, ele usa algumas palavras de maneira que são meio sinônimos, que não são para o advogado. Então, o advogado, firma é uma coisa, empresa é outra. Para o advogado, ressarcimento de dano é outro, cálculo de vantagem oferida é outra, né? Então, isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas, para nós economistas, o que a gente quer, no fundo... deixa eu botar aqui esse gráficozinho, que vocês devem ter visto esse gráfico aqui. O que a gente quer é o seguinte, olha, você tem ali o monopolista, né? Você tem o preço contrafactual e o que é contrafactual, que seria os preços, se você não tivesse cartel. Quando você tem um cartel, você tem um sobrepreço por conta do cartel, a sua quantidade é reduzida e você tem ali tanto sobrelucro, que é aquele retângulo, quanto o deadweight loss. Tá? Então, no fundo, a coisa teórica para o economista é que esse é o dano que o cartel causa. Essa é a vantagem oferida que o cartelista tem. Esse é o ressarcimento que a sociedade deveria ter. Então, para o economista, no fundo, a gente olha o fenômeno econômico e não dá tanto valor às palavras. Às vezes a gente comete essas falhas. Eu cometi muito essas falhas, né? De tratar as coisas como sinônimos e elas talvez não sejam, na cabeça, na visão do advogado, sinônimos, né? Mas então, na cabeça do economista é isso. Então, quando a gente fala que o cartelista precisa pagar pela vantagem que ele obteve nesse cartel, a gente está falando que ele tem que pagar isso tudo aqui. Tá? Ele tem que pagar porque, se não tivesse tendo cartel, a sociedade estaria numa posição melhor. Estaria pagando um preço melhor, estaria com uma quantidade maior, né? E pela existência dele, as coisas são diferentes, né? Então, aí a primeira dificuldade que, na época, eu me deparei
foi com a questão do sobrepreço. O que é sobrepreço? Qual é a definição de sobrepreço? Né? Não tem uma definição de sobrepreço. Então, assim, o sobrepreço, para mim, uma definição, o sobrepreço é a diferença entre o preço pago pelo consumidor durante o período do cartel, estou falando do cartel especificamente, tá? E aquele que prevaleceria na ausência do cartel. Mas, na prática, como é que você vê esse preço? Né? É o que a gente chama de but for, né? Como é que você vai estimar o preço que deveria ter prevalecido na ausência do cartel? Qual é esse benchmark? Né? E aí que é esse contrafactual, tá? E aí existem, não vou ler isso aqui tudo não, mas eu só quero mostrar a vocês que existem metodologias econométricas que veem isso. Existem. Você pode pegar a mesma empresa, tá? E falar o seguinte, eu vou comparar, que foi o que eu fiz nesse voto do GLP. Eu até mandei pro Vinícius. Eu, na verdade, mandei o PPP, né? Porque às vezes eu fazia isso também, para poder fazer com que a audiência ouvisse os meus votos no CAD. Em vez de ler o voto, eu apresentava o voto. Eram boas sessões. Que aí eu olhava, quando eu via que não tinha ninguém mexendo no celular, eu falava, eu tô bem, tô conseguindo a atenção do público. Porque o mais importante para mim, porque como eu tentava trazer algumas coisas diferentes do status quo, era fazer as pessoas refletirem com relação àquilo. Para ter o debate. Não é nem para dizer que eu tô certa e o status quo está errado. Não é isso. Eu queria trazer o debate, vamos debater. Entendeu? Vamos debater. Existe isso aqui. Você não quer fazer, por quê? É ruim, por quê? O que está... Então, assim, a gente tem formas econométricas de ver isso. Então, se alguém quiser entrar com reparação de dano, agora pode me contratar, tá? Porque eu sei fazer isso tudo. Pode me contratar. Quem está no YouTube ali, ó, tá vendo? Pode me contratar também. Mas o fato é que você tem formas de fazer isso, né? O que eu vou tentar hoje aqui trazer como uma novidade sobre o que eu acho, né? É que a gente deveria ter uma maneira de fazer esse cálculo e aonde? Onde é que eu acho que seria o melhor lugar para você fazer esse cálculo, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Esse aqui é o artigo 37, né? E aí o artigo 37, quais são as coisas que mais me deixavam assim amarradas com a metodologia que era feita naquela ocasião? Todo mundo chegava lá e botava um percentual de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa no ano anterior que tinha sido cometido o cartel. Aí já começa assim, o cartel ele foi feito durante 10, 20 anos. Aí você vai pegar um ano apenas do faturamento do cara. Um ano. É algo realmente objetivo, tudo bem. Você tem um caráter objetivo. Mas vamos combinar. Então, quer dizer, o cartel se foi feito 10, 20, 30, ou 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, você vai pegar o mesmo parâmetro? Então, tem algo que a gente precisava modificar aí, né? Aí, no final, você tem que, na verdade, que esse valor nunca será inferior à vantagem oferida quando for possível a sua estimação. Esse quando for possível a estimação, eu estimei. Então, é isso que eu falava, gente, ó, quando for possível, mas eu estimei. Então, foi possível. Eu tinha os dados. E eu estimei. Mas aí o pessoal, naquela época, como nunca ninguém tinha feito isso, eu falei assim, eu estimei o dano e a vantagem oferida. O dano, na verdade, foi o que o cartelista ganhou adicional. Né? Nem isso, repara, nem tem o cômputo do deadweight loss. É mais o lucro dele extraordinário. Né? Você nem está computando o deadweight loss. Então, quando você tem aquelas técnicas econométricas, exceto a última, que tenta realmente calcular toda aquela área, né? O retângulo e mais o triângulo, as outras técnicas é muito mais... Você vai tentar incorporar ali o lucro adicional que essa empresa... Mas os colegas da ocasião, principalmente os advogados, né? O João não. O João, que era economista... E olha, vertentes ideológicas diferentes, tá? Eu e o João. E nem por isso a gente deixava de pensar da mesma forma
de que a gente deveria ter um critério um pouco mais objetivo no sentido de verificar o dano do cartel ou a vantagem oferida, do que simplesmente pegar, chutar um percentual. Hoje, vamos lá, 5% do faturamento do ano anterior. Não, vou botar aqui 7%. Não, 10%. Não, 20%. 20% ninguém botava. E eu vou te falar, lá quando eu cheguei em Goiás, quando eu tinha esse problema todo fiscal, a primeira coisa que eu fiz para poder tentar começar a pagar as contas, né? Eu falei assim, olha, eu devo a 4.600 fornecedores. Quem aceitar o desconto de 40%, eu pago mês que vem. Vários apareceram. Aí eu falei assim, eles estão aceitando receber 40% de desconto? Será que os 20% do CAD... Porque todo mundo fez cartel ali, assim, a grande maioria de licitação pública, gente, vocês não têm ideia. Entendeu? Vocês não têm ideia do que acontece com o Estado. Eu não sei como é que é aqui no Paraná, mas assim... É complicado. Se vocês forem meter ali o dedinho na ferida, vocês vão ver que a coisa é pior do que vocês podem imaginar, entendeu? A gente paga sobrepreço. Os estados, os estados, né, os 27, 26 mais Distrito Federal e os municípios e a União, a gente paga sobrepreço. Tem cartel em licitação. A gente viu isso acontecer, né? Cris, posso... Claro. Eu lembro que a discussão... Uma discussão importante nesse caso era se quando a vantagem aferida fosse calculada, você podia ter uma multa maior do que 20% do faturamento. Isso era uma segunda discussão. Porque assim, você tinha a primeira discussão, que era se a gente podia cobrar pela vantagem oferida. Essa era a primeira. Aí a segunda, porque em geral o valor era acima de 20%. Sim. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Se é por conta disso, vamos cobrar 20%. Mas não aceitavam. Porque a ideia era que eu não poderia, de fato, estar fazendo esse cálculo por vantagem oferida, porque eu estaria trazendo uma insegurança jurídica para o processo. E eu até entendo que você calcular o dano, E eu até falava, não, eu até falava, vamos botar num ponto de interrogação o que é insegurança jurídica, porque hoje, se eu sou a parte privada, eu não tenho a menor ideia qual é a multa que você vai me dar. Então, para mim, não tem nada mais inseguro do que o status quo, porque eu não sei o que você vai me cobrar. Tá? Com o dano, você vai ter algo mais objetivo. Agora, de fato, esse cálculo, ele depende de um modelo econométrico, que tem os seus parâmetros de incerteza. Então, assim, a metodologia em si, ela já pode trazer assim, puxa, mas e se eu fizer por esse outro método? E se eu fizer dessa maneira? E se eu fizer... Então, o que eu acho que poderia ocorrer, assim, se essa discussão tivesse realmente florescido e a gente tivesse feito uma discussão bacana, eu acho assim, olha, vamos fazer o seguinte, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto fazer essa redação de cobrar qualquer percentual sobre o faturamento do ano, ou nem cobrar o valor que saiu lá do númerozinho. Vamos fazer o seguinte, vamos botar como parâmetro. Se, por exemplo, a vantagem oferida ficar entre 20% e mais do que 20%, a gente cobra 20%. Se ela ficar entre tanto e tanto, por vários modelos lá que você fizesse, pegar a média dos modelos e der não sei quanto, então a gente vai cobrar tanto. Ou seja, tentar criar uma metodologia que não foi nem pensado e nem vislumbrado, inclusive para trazer segurança para o setor privado. Que aí o setor privado, inclusive, ia se sentir incentivado a também buscar estudos, fazer suas contas, chegar para o seu cliente e falar, meu amigo, olha, o CAD está fazendo seus estudos. E quer saber? Eu acho melhor ou você fazer uma leniência, ou você fazer um TCC, ou você então, porque ó, sua multa vai rondar em torno disso aqui. Entendeu? Então eu acho que essa discussão, se tivesse ido adiante, para a gente criar realmente parâmetros bacanas, eu acho que ela teria sido boa, não é só para o CAD, mas também para o setor privado. Que a gente ia dar para o setor privado alguns parâmetros para que ele, né, o setor privado, junto aos seus clientes, pudessem pensar no que fazer. Porque eu me lembro que no CAD,
muitos advogados vinham para mim e diziam, mas como esse TCC foi feito dessa forma se o outro TCC foi feito da outra forma? Eu quero um TCC assim, eu quero não sei o que lá assim. Porque aí começava umas comparações, mas porque cada voto saía um número mágico e cada TCC era feito de uma determinada maneira. Então essa era um pouco a tentativa minha e do João, da gente tentar, e o João falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos botar sempre 10% do período do cartel. Então vamos seguir alguma metodologia um pouquinho mais quadrada, em que o setor privado pudesse ter a segurança jurídica que ele precisa ter, né? Então, assim, eu acho que toda essa ideia nunca foi desconsiderando o fato de que a gente queria trazer segurança jurídica para o processo e mais previsibilidade para o setor privado. Para que o setor privado pudesse, junto aos seus clientes, poder fazer conta também e poder chegar às suas conclusões, né, do que era melhor fazer, qual era a melhor estratégia. Pô, olha só, a melhor estratégia de fato é assim, vamos lá, a gente vai confessar o cartel, a gente faz um TCC, ou a gente vai ser vai fazer a leniência aqui, ou vai fazer isso. Então, eu acho que faltou a gente continuar a discussão, né? Acho que, bem... Também acho que tem uma coisa que seria interessante, né? Porque, assim, uma das questionamentos, acho que era a questão de que o judiciário poderia rever se a multa fosse muito alta, né? Aí isso também parte de um diálogo, né? Porque se o CAD tivesse uma metodologia única e fosse dialogar com o judiciário e definir se a metodologia era aceitável, com a metodologia de comum acordo, talvez a chance de reversão, que sempre foi alegada, fosse menor, né? Já que existem várias disponíveis. E outro ponto que me parece sempre, que até eu queria te perguntar é, assim, as eficiências também a gente calcula por métodos econométricos que tem um nível de incerteza, né? Várias coisas na concorrência a gente usa métodos econométricos, tem algum nível de incerteza. Você acha que os cálculos de cartel, dano em cartel, seriam mais incertos que outros cálculos econométricos que existem em concorrência, sim? Eu não sei, porque o cálculo que a gente usa em geral em cartel é o DIF, né? Diferença em diferença. Aí você pode usar da mesma empresa no período antes e depois do cartel, você pode usar numa mesma região um produto similar, você pode usar, que eram aqueles métodos, né? Ou você pode usar o mesmo produto numa outra região, né? Então, você tem várias maneiras de você fazer. E você pode fazer, se você tiver dados, 2 ou 3 maneiras e pegar uma média, né? Eu acho que os modelos econométricos, eles talvez não possam servir como sendo o valor, mas eles devem servir como uma base boa para que você possa justificar a sua multa. Aí eu tenho outro caso, uma outra consideração a fazer para saber também a opinião de vocês, é o seguinte, que é uma outra coisa que eu vi acontecer. Essa história da reparação de danos do artigo 47, né, era recorrente lá que as empresas queriam entrar nesse mercado, como tem nos Estados Unidos, e é um mercado muito, né, as class actions, etc., e não tem aqui no Brasil, né? E que tinha que mudar o artigo 47 para poder tentar ver se a gente fomentava esse mercado de ações privadas, né? E aí, uma coisa que eu notava é que por que as empresas não iam atrás, né? Deixa eu botar aqui onde é que está. Aqui, está aqui, exatamente aqui. Porque eu achava que o custo do litígio para essas empresas era maior do que o provável benefício, né? Então, assim, o custo dessas empresas entrarem, contratarem alguém para poder estimar dano, terem uma incerteza sobre o tempo que vai durar esse processo, terem uma incerteza do número final que eles vão conseguir na justiça, talvez não fosse, esse custo fosse muito elevado para o benefício que eles iriam ter. Então, eu já disse isso em algumas vezes quando eu votei lá, que se o CAD fizesse essa função para o setor privado, eu acho que iria ter mais ações de reparação de dano no setor privado, entendeu? Então, se o CAD tivesse lá o grupo dele, lá, a equipe econômica, ou sei lá, fizesse lá a estimação de dano lá,
provavelmente o setor privado não ia precisar fazer tantas contratações, tanta não sei o que lá, para poder mover as ações. Mais ainda, serviria de balizador para a justiça. Na questão dos cartéis, de se vai ter reclusão, não vai ter reclusão, se vai ter alguma coisa, né? Então, assim, eu sigo achando que seria muito oportuno que o CAD calculasse, né? Tentasse calcular a vantagem oferida e tentasse levar esse assunto mais a sério e criando uma metodologia. Olha, a gente não vai poder usar o número que sair aqui, mas a gente pode, assim, a partir desse número, né, a gente pode criar parâmetros e a gente pode ter esses parâmetros claros para todo mundo. Ó, se ficar entre isso aqui vai ser assim, se vai ser, entendeu? Eu acho que isso seria interessante. Mas hoje eu vejo que essa discussão meio que morreu, né? Não, assim, acho que depois desse período meio do João lá, não sei se eu não vejo essa discussão fluir mais na questão da vantagem oferida. Acho que tem muito poucos economistas no CAD. Mais uma vez, a gente só vai ter um economista dentro do conselho. Só para lembrar, no passado existia um acordo assim, tácito entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Fazenda, que em uma vez iria ser um economista para a presidência do CAD, o outro um advogado, o outro um economista e o outro um advogado, e que a gente deveria ter um conselho, né, com advogados e economistas. O que a gente vê é que a gente tem muito mais advogados o tempo inteiro. Não digo que isso seja ruim, mas eu acho que a discussão ela está dentro do Law and Economics, ela está dentro da análise econômica do direito. Então, se a gente esquece da onde nasceu ali, dos incentivos que estão por trás daquilo, um pouco que a gente diminui a beleza do antitruste, né? Eu acho, pelo menos. Então, eu acho que advogado e economista, quando se juntam, eu costumo dizer que eles se potencializam, porque cada um tem um tipo de formação, um tipo de cabeça, né? E aí eles 2 mais 2 viram 5, 6, 7, não é 4. Né? Você realmente potencializa essa junção. E acho que a gente, às vezes, não olha dessa maneira. Então, a gente perde essa grandeza que eu acho que a gente pode fazer. Então, o artigo 47 foi modificado, como havia sido solicitado pelo mercado, pelo IBRAC, né? E, aparentemente, ainda não estou vendo nenhuma grande movimentação no mercado privado. Né? Eu acho que é por conta do cálculo do dano, porque agora é o double damage, legal. Mas que damage? Qual é o damage? Se o CAD não calculou, ninguém calculou, né? Aí eu tenho que contratar alguém. Se eu não for uma empresa grande, se eu sou um cara menor, vou contratar alguém? Não vou contratar. É caro, né? Mas, ó, me contratem. Tô aqui, YouTube, tô aqui, me contrata que eu sei fazer conta, então dá pra fazer. Eu e João. Cris, posso Pode. voltar só na questão da multa e de segurança jurídica, porque recentemente o CAD soltou o guia de dosimetria, né? Sim. De cartel. E ali eles colocam algumas alíquotas de referência como uma forma de, eventualmente, diminuir essa insegurança jurídica do 0,1% a 20%, e me parece também que é uma forma de tentar se proteger de discussões no judiciário depois do valor da multa. Eu queria ouvir de você o que você acha desse guia. Você acha que tem esse... Não, eu não... Assim, de novo, eu não... mérito de... Um mérito tem. De colocar esses parâmetros de referência. Temos agravantes e atenuantes, mas cartel hardcore a gente vai partir de uma alíquota de 17%, por exemplo. Vem cá, olha só. Vamos olhar ali, assim, o artigo 45, né? Cadê ali? Olha só. Dosimetria das penas ali, que é o artigo 45, tá? Se a gente está falando de um cartel, tá? Não estou falando de uma conduta outra qualquer, anticompetitiva, estou falando do cartel. Quando a gente está olhando para essa dosimetria das penas, vamos lá, a gravidade da infração. Bom, ela já cartel, é a gravidade máxima. A boa-fé do infrator, aí eu tenho que entender o que quer dizer isso, porque é o que? Ex-post, ele cooperou com o Estado ou não cooperou? Porque boa-fé ele não teve antes de fazer o cartel. Ele fez o cartel. Já estou na dosimetria da pena. Então, assim, ele já fez o cartel. Está comprovado que fez o cartel, né? Vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, isso já está no artigo 45, no artigo 37.
Então, ele não me diz nada essa dosimetria ali. A consumação ou não da infração. Isso é uma coisa interessante. O Furquim foi a única pessoa que eu acho que usou essa dosimetria aí, essa consumação ou não, que foi quando não tinha sido consumado o cartel, mas ele ainda assim ele botou uma pena, porque havia potencialidade, ele colocou como esse item aí. Então, foi uma coisa interessante. Então, esse item eu acho que poderia funcionar, mas ele funciona pouco, porque se a gente não consegue nem multar o cartel que está comprovado, imagina o cartel que não está comprovado, né? O grau de lesão ou perigo de lesão a livre concorrência. Bom, cartel é a gravidade novo máxima, então vai no número 1 lá, que é a gravidade da infração, que é máxima. Os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado. Cartel tem gravidade máxima, quer dizer, para mim é a mesma coisa, só está falando de outra maneira. É isso que eu digo, assim, ali a lei, para mim, quando eu leio o 1 igual ao 5, que é igual ao 6. Entendeu? A situação econômica do infrator, até pode ser, o cara fez cartel por alguma razão, sei lá, foi idiota, perdeu dinheiro, não sei, e aí agora não está conseguindo pagar nem as contas. Pode ser, esse aí é um artigo que eu acho que... E a reincidência que, no fundo, já está contemplada no artigo também 37. Então, só olhando o que a gente tem dentro da lei, do marco legal nosso, sem falar de outro do guia que você falou, mas assim, o artigo 45 já não me diz muito, né? Aí eu vou falar da dosimetria de parâmetros com relação ao 0,1 e ao 20%. Claro, sempre vai dar, você sempre vai melhorar o que você, né, o teu conceito. Mas ainda assim, você está esquecendo do final do artigo 37, eu acho. Não sei o que você acha, mas assim, eu acho que o final do artigo continua não valendo, né? Tanto que o próprio guia, eu dei um Ctrl F no guia por vantagem oferida. Aparece 6 vezes a expressão só no guia inteiro. E eles falam que é de muito difícil estimação. Tá entendendo? Me contratem, gente. É isso. Tô te falando. O guia só fala isso, que é de muito difícil estimação e que não é utilizado. Em outras palavras, a gente não utiliza muito isso. Então eu acho que o bom debate acabou não acontecendo. Então, assim, foi bom eles fazerem esse documento? Foi bom, para eles poderem balizar, poder justificar um pouquinho o 0,1 do 20%. Gente, que vocês não imaginam o quanto que os advogados vinham, pelo menos a mim e ao João, reclamar desse fato, de que era totalmente arbitrário o que era escolhido. E de fato era. Não tinha uma lógica dos números que saíam lá. Entende? Não tinha. Para mim e para o João, né? Claro que para os outros fazia sentido. Então, por isso que eu digo, a interpretação é algo que acontece. E respeito, tá? E respeito. Falo assim, critico com respeito, como fui criticada com respeito com relação à vantagem oferida. Eu só acho que ela está dentro da lei. E acho que ela faz sentido econômico. E acho que ela faz sentido ser trazida ao debate. E acho que faria sentido ter balizadores tomando em consideração essa vantagem oferida, que iria ajudar, inclusive, no mercado de reparação de danos, iria ajudar a justiça, iria ajudar outras instituições que não são as instituições preparadas. Não tem ninguém mais preparado para fazer cálculo de vantagem oferida do que o CAD. Não vai ser a justiça que vai fazer isso, entendeu? Não vejo dessa maneira. Eu acho que o CAD é a melhor instituição para fazer isso. Então, agora, tem uma coisa que eu acho que seria lógico, mas aí eu entendo que é inviável, tá? Que eu fico pensando sempre na questão da gente estar fazendo um overlap de penas para o cara que fez cartel, né? É a justiça, é o CAD, é o judiciário, não sei o quê, é por ação civil, Então, assim, se a gente conseguisse, de alguma maneira, ter uma ordem, né? E a ordem, uma possível ordem que eu imaginei para não ter o overlap de multas, para não ficar multas muito pesadas, seria o CAD estima o dano, né? Faz a sua sanção em função do dano causado à sociedade. Vai para o judiciário observa a estimação do CAD. Porque, de novo, eu acho que o CAD é o órgão mais competente para poder fazer essa estimação. Observa a sanção que o CAD colocou. Se considerar a sanção baixa, vai cobrar mais do pessoa jurídica e pessoa física, né? Para ressarcir o dano privado.
Se considerar que a multa do CAD já foi elevada o suficiente, na hora de ter a reparação cível, eu acho que a gente deveria pegar o dinheiro do fundo. De direito difuso? De direito difuso. É uma mudança mesmo. Entendeu? Porque tem um fundo, e que esse fundo, quem põe dinheiro nesse fundo, 95% é o CAD. E ele é usado para coisas completamente aleatórias, né? Assim, tem 500 coisas que todo mundo usa e coisas, você fala, ui, eu prefiro muito mais que esse mercado seja... O Ragazzo pegou um dinheiro de lá para fazer um estudo esses tempos. Hã? O Ragazzo pegou um dinheiro de lá para fazer um estudo de RDCs. Como eu gosto uma boa muito, utilização. Exatamente. Como eu gosto muito do Ragazzo, eu acho ele muito competente, então eu acho que foi um bom uso. Agora, você não sabe, eu já fui presidente desse fundo, então eu sei, assim, como é que o dinheiro é usado para... Eu preferiria muito mais ver o dinheiro desse fundo sendo usado para nos ajudar a gente organizar toda essa questão de reparação de dano, estimular o uso da reparação de dano. Sei que é controverso, não estou dizendo o que a gente vai fazer, mas eu estou botando aqui na mesa, que eu acho que a gente deveria... Tem um dinheiro que o CAD vai botando dinheiro lá de multas do setor privado, etc. E que se por um acaso o CAD cobrou muito, na reparação de dano vi que cobrou muito, né, ali, então assim, não vamos cobrar mais da empresa para poder reparar o dano àquele cara que foi lá reclamar. Você pega do direito difuso. Mas quem vai dizer isso é a justiça, também não sou eu. Mas com base na estimação de dano do CAD, né? Então, assim, repara que não tem custos adicionais. O que eu estou querendo trazer na discussão é como é que a gente pode reduzir custos do setor privado, custos, inclusive, do Estado como um todo, né? Aí fica, CAD faz estudo disso. Aí o judiciário faz outro estudo disso. Aí o outro faz estudo disso. Todo mundo... Então, é um custo, né? Aí vem o Tribunal de Contas, faz estudo disso também. Aí faz outro... Então, assim, pô, o CAD é o mais competente para fazer isso. O CAD é o órgão antitruste do Brasil. Ele que deveria ter o conhecimento para poder fazer esses cálculos, né? E todo mundo deveria tirar proveito disso. Tanto a sociedade quanto o restante do Estado, né? E aí, na esfera penal... que é uma esfera que não tem nenhuma sanção para o PJ, mas tem na pessoa física, faz o mesmo procedimento. Ó, olha o que foi feito, só que, obviamente, a gente não tem essa sequência, né? Mas eu acho que, mesmo não tendo essa sequência, né, do judiciário civil, né, da penalização do dano, da reparação privada e depois do judiciário com o MP entrando para poder fazer todas as sanções penais, etc., eu acho que a gente deveria atuar o Estado em conjunto. Eu acho que a gente atua muito em separado. E acho que, no caso, quando tem corrupção, é pior ainda. Porque aí você tem outras várias instituições, cada uma querendo cobrar um tanto. Aí eu acho que realmente deve ficar muito pesado para as empresas. Entendeu? Aí não dá para cobrar cada um o que acha que foi o dano. Porque aí você está cobrando o quê? 5, 6, 7 vezes o dano? A depender do número de instituições? Mas isso quando tem corrupção. O que eu estou botando aqui vamos supor que não exista corrupção e que a gente está falando de um caso clássico de CAD, que o crime é o cartel, entendeu? Mas é isso. Então, assim, a reflexão que eu queria trazer aqui são algumas, né? Não, mas é uma proposta... São algumas. Uma é a questão da gente voltar a discutir vantagem aferida de uma forma mais tranquila, porque eu acho que quando eu trouxe esse tema, eu acho que parecia que eu estava confrontando e aí ficou numa disputa. Não é disputa, acho que a gente não tem que levar assim. Vamos agora que a gente já amadureceu, todo mundo já baixou os ânimos, vamos conversar, vamos ver como é que a gente pode trazer isso, que isso possa ser benéfico, tanto para o CAD, quanto para a Justiça, quanto para o Tribunal de Contas, quanto para o setor privado na reparação de danos, né? Então essas são as reflexões que eu queria trazer aqui para vocês no dia de hoje. E aí trouxe uma pitadinha adicional de usar o dinheiro do Fundo de Direito Difuso aqui. Porque eu acho que ele é tão mal usado que seria muito mais bem usado se a gente usasse para a gente mesmo, para o sistema, para o nosso... Né? Então, o Ragazzo usou, pô, maravilha, porque ele o CAD já usou também para alguns estudos e contratando consultores. Eu acho que é um uso muito bom, ainda mais porque a gente é que coloca dinheiro lá.
né? Mas eu acho que a gente deveria usar mais. E essa aí é uma possibilidade. Eu fico um pouquinho por aqui, e aí vou deixar vocês reagirem, Bruno, se tem mais algumas coisas. Cris, você pediu para eu te falar, para você contar o exemplo do cimento, lembra? Ontem. Lá da Guatemala, né? Isso é interessante. É verdade, já tinha me esquecido novamente. Lembra de falar, então. Sabe que quando eu morei na Guatemala, né? E na Guatemala eu trabalhei numa empresa cimenteira, a Cimentos Progresso. E aí eu vi como era feito o cartel de cimento em nível mundial. E falei, jamais um CAD vai pegar isso, jamais um órgão antitrust pega isso. Porque o que você tem o seguinte, na Guatemala eu estou falando como os líderes, né, do cartel, que era Lafarge e Holcim naquela época, que depois se juntaram, né, elas faziam. Você tinha a Guatemala e você tinha o México. No México você tem a Cemex, que é uma grande cimenteira. E você tinha a Guatemala com a Cimentos Progresso. E aí, acho que foi na época, não tinha sido ainda feita a junção da Holcim com a Lafarge, mas que foi a Holcim que chegou, não me lembro qual foi, tá, a empresa, mas chegou lá pra gente, lá pra Cimentos Progresso, e falou assim, olha, eu quero um percentual da sua empresa. Aí os acionistas da empresa familiar falaram, não, mas eu não quero vender. Bom, se você não vender, eu faço com que a Cemex entre aqui. Você quer que a Cemex entre aqui? Não quero que a Cemex entre aqui. Não, mas ela vai entrar caso você não me dê um percentual da sua empresa. E o percentual era pequenininho, tá? Minoritário. Coisa que o CAD fala, minoritário, deixa, né? Não é isso? Não, isso aqui é minoritário, manda em nada. XP, então. O cara dá 49%, não manda em nada. 49,9%, mas manda em nada. Nada. Então, esse não manda em nada, né, os 20%, ou menos 20% lá que a empresa queria comprar da Cimentos Progresso e acabou comprando, foi o suficiente para ter uma divisão, um hardcore, divisão geográfica. E, de fato, teve uma vez que a Guatemala tentou entrar a Cimentos Progresso tentou entrar no México. Aí o que fizeram? O cara, não, tudo bem, caminhão tá chegando. Não, para ali, me dá a documentação, por favor, me dá teu passaporte, não sei o quê. Aí pegou tudo. Quando o cimento estragou, bom, agora você pode voltar pro teu país. Porque agora você não pode entrar porque o cimento estragou. Entendeu? Então, as barreiras à entrada são muito mais criativas do que a gente consegue, de fato, imaginar. Nós, burocratas, que estamos assim, atrás da cadeirinha ali, tentando imaginar, né, como é que as coisas são feitas, né? Na prática, olha, a criatividade do setor privado é enorme, entendeu? É enorme. Então, isso que eu digo, quando a gente está vendo ali participações minoritárias, elas não necessariamente são inofensivas para a concorrência, né? Essa aí é um grande exemplo que eu falei, realmente não vai ter, acho que nenhum órgão antitrust pega, né? Nem, enfim. Mas esse é um caso que me fez refletir muito quando eu estava lá na Guatemala. Obrigado, Cris. Excelente apresentação. Agora passar a palavra para o professor Bruno Renzetti para fazer algum comentário, alguma reação. Não, obrigado, Cris. Quando eu comecei no Antitrust, acompanhar mais sessões era você, posição com o João Paulo lá também. E era divertido ver os votos e os PowerPoints também, gostava. E eu uso muito o teu voto da XP nas minhas aulas também, que eu acho um voto excelente. E eu acho que ele se provou melhor ainda com o tempo. O tempo fez bem a ele. Posso só fazer um comentário também? Diga. Sabe quem falou que o voto foi excelente? Que aí realmente eu acreditei? O Benchimol. aí foi quando porque foi justamente na época em que ele estava já querendo cortar relações com o Itaú, né? Então. E aí ele viu que, assim, realmente as coisas que estavam no voto, de fato, se concretizaram, ainda mais o conselho, né, a remuneração dos... Enfim, mas aí foi interessante. E como é que eu encontrei o Benchimol? Eu estava já em estado de Goiás, e aí a gente queria trazer o Benchimol para outras razões lá, né? E aí ele olhou para mim, ele ficou olhando para mim, eu te conheço de algum lugar. Eu, não me conhece. Você acha que me conhece, mas não me conhece, não. Ele falou, te conheço sempre, não me conhece. Aí ele se lembrou lá do CAD.
para o bem, pelo menos. Né? Eu fiquei pensando em alguns pontos aqui que você tocou no começo, e até uma discussão que eu tive no grupo de WhatsApp de pessoas da área, sobre essa questão de como que o CAD ele não é conhecido fora do eixo Rio-São Paulo, Brasília. Até mesmo em Curitiba ele é pouco conhecido. E não é conhecido de empresas que não têm a ideia é que o CAD só se importa com grandes empresas, porque eu acho que é aquela ideia de pensar no CAD como atuante somente no controle de estruturas, né? Então, quais são as funções que são expostas pelo CAD, tem que bater os critérios de faturamento lá, então as pequenas empresas não deveriam se preocupar com isso, enquanto, na verdade, qualquer agente econômico está sujeito à legislação do CAD no controle de condutas, por exemplo, né? E daí eu estava discutindo com os amigos esses tempos que nos Estados Unidos você tem muitos escritórios regionais. Sim. Do FTC. Então você tem um escritório na Califórnia, você tem um escritório em outras regiões do país. Até que ponto seria interessante / viável pensar numa solução dessa no Brasil, por exemplo, de você criar uma superintendência do CAD, ou um escritório regionalizado, região norte, região nordeste, para tentar expandir essa numa atividade através de advocacy, de expandir o conhecimento das competências do CAD para essas regiões que ficam um pouco à margem dos grandes mercados. Uma ótima pergunta, eu já pensei sobre isso, né? Eu pensei assim, se eu fosse presidente do CAD, o que eu faria para melhorar essa entrada, né, do CAD na sociedade, né? Eu acho que é muito caro você fazer essas agências regionais. Mas eu acho que uma solução que poderia ter alguma eficiência seria se você, no CAD, tivesse contato justamente com as secretarias de Fazenda e procuradorias de cada estado. Eu acho que, às vezes, o que falta de fato, uma advocacy, é você explicar. Lá em Goiás, ninguém prestava atenção no cartel. Ninguém prestava atenção em cartel em licitação pública. Ninguém presta atenção nessas coisas. Então, eu acho que se você... Isso para licitação pública em particular, tá? Acho que a gente pode começar por aí. Assim, porque é impressionante como, se o CAD já ajudasse nisso, a gente já estaria ajudando o Brasil enormemente, porque a gente estaria ajudando mais de 5.563 68 municípios, 27 estados, contando com o DF, né? 26 mais um, e com a própria União, entendeu? Que às vezes acho que passa desapercebido. Eu acho que tem que ter uma questão educativa, que às vezes não tem. Então, a primeira ação que eu faria seria essa, porque botar regional de CAD em cada estado, eu acho que deve ser caro num primeiro momento. O CAD não vai ter, eu acho, que alçada para fazer isso, né? O CAD é pequeno, né? Uma instituição pequena, enxuta. Então, eu já começaria assim, se a gente já ajudasse em licitação pública, já seria um grande avanço. E acho que a gente conseguiria, aos poucos, disseminar a cultura da concorrência, porque quem participa das licitações públicas são empresas privadas. Então, as próprias empresas privadas iriam começar umas falando com as outras sobre a questão de CAD, de cartel, de que não pode, de que isso aqui pode ter consequências sim, né? E se a gente fortalecesse tanto no conhecimento, né, e na capacitação, as secretarias de Fazenda junto com as procuradorias, né, eu acho que a gente poderia ter resultados bem bacanas no médio prazo, bem bacanas sobre licitação pública, né? Agora, sobre os outros tipos de, assim, dentro do setor privado propriamente dito, né, eu não consigo imaginar a gente tendo regionais. Seria um sonho, seria muito bom. Mas não sei, talvez com os PROCONs, se juntasse com os PROCONs, que já tem estrutura, né? E aí fazer um esquema de pessoas do CAD passearem pelo Brasil fazendo realmente uma questão educativa, né? Porque ter estruturas do CAD nesses lugares eu acho mais complicado. E o CAD sofre com falta de servidores. De servidores, tempo, né? Exatamente. É isso aí. E isso diz muito, né? Assim, será que o nosso Estado valoriza o CAD como ele deveria ser valorizado? Ele deveria ser muito mais valorizado, ele deveria ter uma estrutura muito maior, né? A gente não consegue ter essa estrutura maior, né?
A gente não consegue ter ali entre e sai de gente, né? Então, assim, eu acho que tem a carreira do gestor público que é muito boa para o CAD, né? Tem que ter uma carreira própria para o CAD? Não sei também, porque não sei se isso se mostrou bom para as agências reguladoras. Há dúvidas, né? Entre os próprios servidores há dúvidas. Porque muita gente que está hoje, por exemplo, entrou na ANAC, né? Não quer ficar a vida inteira na ANAC, quer passear por outras agências, quer ir para o CAD, quer ir para... Né? Então, talvez essa ideia do gestor público poder, né, que é essa carreira que vai permeando por várias... seria bacana, mas aí você teria que fazer uma reforma administrativa, por exemplo, pegar todos os servidores de todas as agências, e juntar num grupo assim, vocês podem passear aqui pelo governo, né, ir pelas agências, ir pelo CAD, a gente ia tornar, eu acho que até mais rico, né, porque a gente ia ter pessoas capacitadas de outros setores, né, vindo e dialogando mais, né? Eu acho que seria até mais interessante. Mas voltando à sua pergunta, acho uma pergunta boa, acho a ideia da regionalização excelente, só que eu acho que é inviável. Então, eu acho que no tocante à licitação pública, eu acho que tem como você tentar endereçar um pouco isso, com educação, né? E também o CAD já tem o projeto Cérebro lá dentro, que ajuda bastante em licitações. Ajuda, exato. E sobre esse tema ainda, o que eu acho interessante do cartão em licitações é que você tem como sujeito passivo da conduta a própria sociedade, né? E aí, você acha que deveria ter um padrão de análise diferenciada do cartão em licitações, dado que quem sofre o dano é uma ideia de interesse público no cartão de licitações? Não, eu acho que tem que ser tratado da mesma maneira, porque licitação é muito pior, né? Porque você está atingindo uma gama de pessoas, um grupo de pessoas maior, né? Então é muito mais danoso se você for imaginar, né? Mas licitação privada também, porque pode ser uma coisa em cadeia, entendeu? No cartel em cimento, você tem um pass-through assim para a cadeia inteira, né? Então é super complicado, né? Porque tudo fica mais caro, né? Então a sociedade está pagando mais caro por várias coisas que às vezes a gente não consegue nem imaginar. Mas acho que o CAD, que você até lembrou do projeto Cérebro, né? Ele tira assim, ele faz do limão uma limonada, sabe? Eu acho que os técnicos lá são muito bons. As pessoas tentam fazer o melhor, as pessoas gostam de trabalhar lá, né? As pessoas têm prazer em trabalhar lá, as pessoas gostam do tema. Eu só acho que a gente tem que se preocupar com qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é que a gente quer trabalhar lá por trabalhar lá, né? A gente tem que trabalhar lá para alcançar um objetivo, a gente tem que chegar no cidadão, a gente tem que fazer com que a sociedade entenda que a gente exista e o empresário tem que ter medo do CAD. Não tem medo do CAD, eu não vejo muito isso. Então a gente tem que ser mais efetivo. Então a gente tem que ter uma preocupação, eu acho, com a efetividade das nossas ações lá. Estaria na hora de reformar a lei de novo? Eu não sei se estaria na hora de reformar a lei, né? Porque eu acho que é uma boa lei. Eu acho que a lei veio, assim, a questão de fazer os atos de concentração, análises prévias. Eu acho que tudo isso melhorou muito. Eu não gosto, em particular, do artigo 37. Eu acho que o artigo 37 poderia ser revisto. Eu tenho até aqui, não apresentei para vocês, mas um texto de artigo 37 que eu acho que seria menos confuso, mais direto, teria menos incerteza. Mas não acho, não. Eu acho que a gente tem que ter mais estrutura, o CAD tem que ser mais respeitado pelo Estado. Eu acho que o Estado, assim, pouco importa, entendeu? Às vezes eu sinto uma coisa assim, tanto do ministro da Justiça quanto do ministro da Fazenda, eles têm tantas outras preocupações em mente que o CAD é o CAD, entendeu? O CAD fica lá. E eu não gostaria que fosse assim, porque ele é tão importante para a sociedade, né? Se ele fosse realmente assim, bem efetivo, eu acho que a gente ia diminuir muito o custo do cidadão. Então, infelizmente, a gente tem esse problema, né? O ministro da Fazenda, a preocupação dele está com o déficit fiscal, né, problemas de déficit primário, não sei o quê, com dívida, e o da Justiça está lá com 1000 outras coisas na cabeça, né? Então o CAD fica sendo uma coisinha pequena, tanto é que a gente continua sem estrutura até hoje, né? Estrutura boa, né?
Seria sido ótimo se a gente tivesse uma estrutura realmente, acho que a gente seria mais efetivo. Isso. Então, acho que... Diga, Gabriela. Duas coisinhas. Primeiro, um comentário em relação aos servidores. Porque eu estudei lá e o que eu presenciei é que tinham 2 servidores que eram de fato concursados na carreira do CAD, que era a André Nascimento, que era coordenadora geral, e o Emanuel, que era do projeto Cérebro. E os demais eram todos transferidos, então tinham 2 oficiais de chancelaria, tinham 2 professores, tinham acho que eram 13 da NIT, e todos porque falaram, cansei dessa carreira, vou para outra. Então eu acho que é realmente muito rico, porque eles gostam mais. E os segundos aí, embarcando na ideia de fazer esse uso do fundo de direito difuso, você acha que a reparação do double damage, como ela é em cima da ação civil e não da multa administrativa, você acha que mesmo assim seria viável tirar disso? Porque como pode cobrar em dobro, seria um valor muito mais elevado necessariamente. Não, mas então, isso tudo tem que ser pensado, tá? Eu estou jogando só uma ideia aqui, porque é um fundo que tem muito dinheiro e que eu acho que o uso dele poderia ser melhor, ter melhor uso do fundo. Então eu joguei essa ideia. Eu não sei nem se legalmente é possível, tá? Talvez tenha que mudar a lei, No caso, muda-se a lei, altera-se a lei, né? Mas eu acho que é uma ideia a se pensar. Porque hoje, do jeito que a gente está, a gente não avançou. Eu não vejo que a mudança do artigo 47 tenha avançado em qualquer coisa na reparação de dano privado e não vejo que a justiça também, na parte penal, faz alguma coisa de relevante, né? Não faz nada. Então, né, há muito tempo. Então, assim, acho que não está funcionando. Então, se não está funcionando como está, vamos tentar mudar. Vamos tentar bater cabeça. Se não é, por exemplo, a maneira com que eu botei aqui, usando o fundo, é porque eu botei uma situação em que a justiça entendeu, na hora que o setor privado foi lá reclamar do dano privado, que a justiça já viu que o CAD cobrou demais. Se o CAD cobrou demais, eu acho improvável, não, mas se o CAD cobrou demais, então vamos tirar da onde para poder ressarcir? É do fundo, porque foi para o fundo esse dinheiro. Então vamos pegar do fundo e vamos dar o que a justiça entender que deveria dar, adicional. E não cobrar de novo da empresa. É para não cobrar de novo da empresa, entendeu? Porque foi cobrado um valor muito alto. Agora, se foi cobrado um valor já baixo, aí você pega da empresa e pega parte do fundo, entendeu? Então, fazer um mix de coisa para não... A ideia de usar o fundo é para você não sobrecarregar demais a empresa, né? De cobrar uma multa, uma super multa da empresa, entendeu? Que pode ser também, que é assim, não que ela seja santa, né? Mas ela cometeu um ilícito, ela paga por aquele ilícito que ela fez, mas ela precisa também pagar uma coisa muito maior que o que ela fez. Então, eu acho que é um pouco ser justo, nem para mais, nem para menos. A gente tem que cobrar aquilo que ela deveria pagar, né? Você fez um erro, você tem que agora assumir seu erro e tem que pagar o seu erro, né? Nem menos, nem mais. Então é um pouco isso. E o fundo seria aquele balizador de onde você poderia tirar recurso para poder usar nesse sistema, né? De contrapesos aí. É um pouco isso, né? Mas assim, é uma ideia que eu acho que assim, realmente é complicada na prática. Não sei. Os advogados é que podem falar, vamos mudar a lei, muda a lei. Diz agora, vamos mudar a lei, eu falo assim, agora o uso do direito difuso vai ser só para a concorrência, ou para esse mercado, que é muito dinheiro que tem lá. E quem usa todo mundo menos o CAD, entendeu? Quando eu estava lá com o presidente, eu até consegui que alguns projetos saíssem para o CAD, né? Contratação externa de consultor, etc., para fazer algumas. Acho que a gente contratou o Eduardo Pontual, um excelente economista, um colega muito bom, foi do CAD, conhecedor, muito bom acadêmico. Mas, enfim, a gente acaba não usando muito, então é um pouco por aí isso. E feliz de saber que realmente a minha tese de que dos servidores, de repente, fazer algo assim, faz sentido, né? Bom saber que as minhas ideias não são tão loucas, né? Acho que desculpa, o Adriano acho que levantou antes ali. Eu só ia fazer um comentário.
em 2013, escrevi sobre essa ideia de o CAD eventualmente tratar da questão da compensação, que era algo que tinha vindo naquela consulta do Vinícius, consulta 17 de 2011, acho. Nossa! Ele fez uma consulta pela SBE para tentar sugerir essa questão. E nessa mesma época, na Europa, estava sendo muito discutida a questão de como seria regulamentado, pré-diretiva, como seria a regulamentação dessa questão da reparação de danos na Europa. E aí, um dos principais defensores do que ficou conhecido como Public Compensation, que seria criar mecanismos de reparação dentro da atuação da autoridade, era o Israq, né, que vocês conhecem bem também, professor lá de Oxford, que foi meu orientador. Então eu escrevi na minha dissertação de mestrado sobre a compensação pública no Brasil. E uma das ideias que eu discutia e tentei analisar justamente a adequação jurídica era a possibilidade de dar algum aproveitamento profundo voltado para a questão da reparação de danos. Porque faz muito mais sentido que o CAD estabeleça, pelo menos era isso que eu sustentava, como parâmetro, não só a questão da multa, mas também a questão da reparação do dano. Porque o CAD pode adotar outras medidas, né, essa disposição do artigo, agora vou esquecer qual é. Então, além da publicação, da decisão, além de outras providências, o CAD pode adotar outras medidas voltadas a efetivamente fazer com que a repressão seja efetiva. E uma dessas medidas, me parece bastante natural como condição de eficácia da multa, é a própria reparação do dano. De nada adianta eu impor uma multa se o sujeito vai continuar com a vantagem que ele ofende em relação ao cartel. Então a ideia passava um pouco por isso, por tentar prestigiar o acesso aos benefícios econômicos por quem foram, acesso aos valores por quem foi prejudicado. E uma das questões entrar um pouco nessa ideia. E acho que, talvez acrescentando um outro ponto que vai muito nessa linha, acho que talvez eu concordo de uma maneira muito ampla com tudo que foi dito, é que se a gente conseguir efetivamente desenvolver um sistema de reparação efetivo e as pessoas começarem, às vezes até os consumidores, a receberem valores em decorrência da reparação, a gente consegue centralizar essa questão no debate público. Então, a partir do momento em que as pessoas efetivamente têm o seu prejuízo, esse prejuízo é reparado, isso entra um pouco no contexto do debate público. Hoje isso não tem relevância. Então, se alguém quiser discutir essa questão, isso praticamente não aparece, apesar de ser algo plenamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você foi o cara prejudicado do cartel. Aí ele é o cartelista. Ele foi lá e pagou uma multa pro CAD. O CAD botou no fundo. O fundo lá vai usar o dinheiro para arrumar um prédio público. Isso. Qual que é o impacto para mim? Aí, exatamente. Você não viu nada, você não entendeu por que assim... o cartelista foi penalizado, tudo bem, mas e você? Não vai ser ressarcido? Né? Então, por isso é que eu acho que o fundo deveria, de alguma maneira, ser usado, voltado para o próprio CAD e para esse mercado que a gente não consegue fomentar, né? Que é de reparação de dano, né? Daquele que foi efetivamente prejudicado. Por exemplo, aí você vê o seguinte, licitação pública, né? Licitação pública, aí você vê que, vamos supor, né, que ficou claro que quem sofreu o dano foram os cidadãos do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, frequentadores dos hospitais A, B, C e D, da lavanderia, ou o que quer que seja. Então, assim, o fundo deveria de alguma forma ressarcir para o Estado do Rio de Janeiro, entendeu? Deveria ser para os consumidores que vão lá. De alguma maneira você teve um dano causado àquele pessoal e que ele teve, o cartel teve o problema, até o cartelista foi punido, mas a sociedade não teve aquilo de uma reparação de volta, né? Então, são dois temas, né? Um é o cartelista ser punido e o outro é o cara ser ressarcido, né? E o Fundo de Direito de Furtos, para mim, é um fundo que o dinheiro vai para qualquer coisa, menos para isso. Então a minha ideia seria
trazer esse dinheiro para o sistema de novo e para ajudar o sistema a fortalecer o sistema, né, de alguma maneira. E que se não for dessa maneira com que eu estou colocando, de outra maneira, entendeu? Mas de uma maneira que a gente possa fortalecer essa ideia. Então, excelente. Davidson, então, obrigado. Final excelente. Agradeço ao Guilherme Kaiser que nos deu espaço, né? Não pôde estar aqui hoje para a questão de saúde. Muito obrigado a todos que vieram aí. Boa manhã, boa tarde. Então, só para agradecer a todos vocês também. Foi um debate ótimo. Obrigada pelo convite. E espero que essas ideias a gente fique martelando e tente melhorar aí o que a gente tem, porque o CAD eu tenho muito no meu coração. Acho que é uma instituição de excelência, vem crescendo ao longo do tempo, com todas as dificuldades. A cultura tem mudado e eu espero que a cultura mude cada vez mais e que a gente volte a falar de vantagem oferida também. Um abraço a todos. Obrigada.